Oi, people! Eu sou a Priscila Maria e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vou Te Contar. O vídeo de hoje é aquele vídeo que eu tô construindo um pensamento, que eu não tenho nada muito formado ainda, porque eu vou aprendendo sobre esse assunto. E é aquele vídeo que eu realmente preciso da troca de vocês, que eu preciso que vocês comentem, que vocês mandem mensagem. É aquele vídeo que, inclusive, vai ser um bate-papo aqui com a Estelinha, com a Ju, sobre responsabilidade social. Principalmente nesse lugar que eu me encontro hoje em dia, de luta, de desconstrução para reconstrução de grupo. Eu acho que mais do que a gente se responsabilizar pelos nossos atos, a gente também tem que se responsabilizar pelo outro. Sim, o problema do outro é meu problema quando atinge a sociedade, quando a gente está falando de estatística, quando a gente está falando de grupo. E a gente precisa entender que grupo que a gente faz parte. Qual é o grupo que é normativo, qual é o grupo que é de exclusão, qual é o grupo que está oprimindo e qual é o grupo que é o oprimido. E não necessariamente a gente vai fazer parte ou total do grupo oprimido ou total do grupo opressor, dependendo da interseccionalidade. Tem um vídeo aqui que a gente fala sobre características interseccionais. E quando eu falo disso, é não falando de homens brancos, héteros, cis. Esse vídeo é de uma mulher preta, cis, hétero e que é normativa em algum lugar, mas que apresenta também fisicamente, politicamente, se coloca num grupo de oprimida porque é negra e porque é mulher. Então, quais são as características que são aceitáveis socialmente em mim e quais as características que são rejeitadas? A partir das características que são aceitáveis socialmente, eu tenho responsabilidade pela outra pessoa que tem características que são rejeitadas socialmente. Isso é muito sério, porque se ela é rejeitada, é porque eu tô sendo aceita e isso me coloca em vantagem, inclusive de segurança. Quando a gente fala disso, de responsabilidade social, a gente está falando de segurança e integridade física. E isso é muito sério. Eu lembro que ano passado a gente terminou o ano com ninguém solta a mão de ninguém. E eu comecei o ano indo para uma passeata do supermercado Extra, onde o segurança sufocou o Pedro Gonzaga na frente da mãe, na frente de um monte de testemunha. E aí a gente foi fazer o protesto na porta do supermercado e as únicas pessoas que estavam segurando a minha mão eram pessoas pretas, como o Pedro, que morreu, que era um cara preto. Então ninguém solta a mão de ninguém, vai até onde? Até onde determinados direitos podem ser extintos, porque você pode se igualar à pessoa que você deveria ter responsabilidade social e não tem. E aí, quando eu falo de responsabilidade social, tô repetindo e vou repetir muito essa palavra responsabilidade social, porque ela é pra grudar que nem chiclete. A gente tem que entender, teoricamente, a gente tem que ter consciência disso. Começou a música. É impressionante. Né? É porque esse vídeo, né? É um negócio. Quando eu falo de responsabilidade social, e eu vou falar sempre porque é uma palavra que precisa grudar aqui nesse chiclete, porque a gente não estuda isso na escola. A gente não estuda isso quando cresce. A gente estuda pra dar certo na vida, pra ter o seu reconhecimento, pra ser individual. E aí a gente se preocupa muito pouco com a sociedade, uma sociedade colonial, uma sociedade doente que precisa muito restaurar e ressarcir o déficit de uma parcela grande que socialmente foi destruída. Então, vou falar muito essa palavra aqui, que é para grudar e procurarem formas de realmente reconstruir algo que tá destruído. Porque para mim, tá destruído, não dá certo. Uma sociedade que mata para depois perguntar e depois averiguar é algo que não deu certo. E aí, eu tô falando inclusive para pessoas que são próximas a mim. Porque não adianta ir para uma feijoada, numa escola de samba. Não adianta ir pra Parelha Luzia, querer curtir o bloco que sai. Não adianta querer ir pra Bahia comer acarajé ou então protestar na hora que a sufocada for eu, porque eu sou uma indivídua, né? Eu sou a preta que faz parte daquele meio dos amigos brancos. Você tem que ir lá protestar sempre, porque pessoas brancas têm sim responsabilidade pela vida de pessoas pretas. Isso é muito sério, isso é muito importante. E aí eu tô falando também de direita, mas eu também tô falando de esquerda, porque entre direita e esquerda eu permaneci preta. Quando eu vou pra urna votar
eu não vejo os candidatos à presidência, ninguém igual a mim, é uma manutenção da esquerda também que precisa ser repensada. Entende isso? Entende? Que poderia ter um candidato preto, poderia ter colocado e feito uma propaganda de uma pessoa preta normalizada e colocado pro povo discutir isso e votar nessa pessoa e preferiu não ter, porque a esquerda já tem força há muito tempo. Há muito tempo. Então eu fico muito me questionando quais são realmente a vontade, né, a querer mudar e o que se quer mudar. Porque eu quero mudar até onde não retira o que eu tenho. Até onde os meus privilégios não podem ser mexidos, né? Porque eu acredito que as últimas eleições mexeu muito com a esquerda porque elas iam ser tratadas como pessoas pretas são, constantemente paradas, constantemente revistadas. Quando falam de que a Comissão da Verdade deveria cair para não se denunciar o que as autoridades podem fazer e não ser averiguado, é o que fazem com pessoas negras cotidianamente. Você querer mudar é você querer e precisar tomar a linha de frente. Eu sempre cito como exemplo a passeata que aconteceu em Selma. A primeira vez, as pessoas negras foram massacradas. Passou no jornal, tem esse filme. Você assistiu. E aí, só quando pessoas brancas tomaram a linha de frente com pessoas negras, as autoridades não tiveram coragem de massacrar. Não tiveram coragem de bater. Não tiveram coragem de agredir. Porque existe ainda esse inconsciente de animalizar e de desumanizar e de ver como perigo. Então, enquanto essas pessoas continuarem... E aí, quando eu falo pessoas, eu tô falando realmente do meu ciclo de amizade que faz parte de mim. Enquanto você continuar só lendo, vendo filme, mas não colocar no seu dia a dia, não colocar no tratamento, não me interromper, não esbarrar em mim, não fazer tudo, ou então não tentar me silenciar, não tentar silenciar a Estela quando ela tá falando, não tentar silenciar a Juliana quando ela tá conversando com alguém, mulheres, homens, pessoas brancas, a gente não tá mudando e isso vai ao encontro da desconstrução teórica, mas não comportamental. Então, um exemplo que eu dou é quando você tá numa palestra de LGBTQIA+, e as pessoas estão falando sobre morte, né? Ou então, numa palestra de pessoas trans, e eu tô lá sentada, e eu levanto e pergunto o que eu posso fazer pra ajudar. Vai perguntar para uma pessoa que tem uma vantagem social como você e que já tá mais desconstruída, vai ler um livro. Mas não pergunta para uma pessoa preta como você pode ajudar, a não sei que você seja muito íntimo. E também não chora. Não chora pelo sofrimento que uma pessoa preta tá relatando. Você não sente e você não sabe o que é. Você não sabe o que é ser gay, você não sabe o que é ser trans. Então não tenta transferir essa dor. Mas usa isso para mobilizar. Usa isso para ser a mudança aí que você diz que quer ver no mundo. Eu acho que isso é tomar a linha de frente. A Estela sabe muito bem disso, né? Sobre o que é não ter responsabilidade social. É claro que parece que é muito mais fácil falar porque eu tô num grupo que é oprimido. Então, Priscila, você tá falando isso porque você faz parte de um grupo oprimido, mas é muito difícil pro opressor enxergar o privilégio e querer abrir mão de privilégio. Imagina pra quem não tem privilégio quão difícil é conviver e viver. Eu ouço diariamente esse argumento. Nossa, é constante. Ai, cara, eu acho que é a questão de as pessoas não querem sair da zona de conforto. Quem é uma pessoa que tá num espaço de privilégio, muitos sabem disso, mas não querem sair da zona de conforto, de se autocriticar, de fazer uma crítica social, e como a Priscila falou. Como é que eu devo me posicionar em relação a isso, né? Reconhecer seus privilégios, o poder da escuta, de ouvir as pessoas. Hoje em dia elas não estão escutando. Porque o que eu vejo é que todo mundo que me cerca, porque eu sou cercada de pessoas que eu escolho realmente pra estar comigo e pra ter ideologia semelhante, e eu acabo me afeiçoando. A gente não entende que é escolha, mas isso é escolha, tá? Quando você se aproxima mais de alguém, geralmente é porque tem afinidades, e isso vai muito das ideologias e de como você vê o mundo e de como você tá se posicionando, se comportando no mundo. Eu tava conversando, inclusive, com uma menina que trabalha comigo e é branca, e ela ficou muito tomada com o que aconteceu em Paraisópolis. E ela ficou muito chocada também com a peça Buraquinhos. E eu perguntei, por que você não se chocou quando a gente atravessou o viaduto do mercado municipal e você viu um morador de rua deitado com cobertor dormindo? Por que a gente não se choca com pessoas dormindo na rua? Por quê? Porque a gente se prepara sempre pra se chocar. A gente sempre quer dosar a nossa dor, né? Então
Então eu vou ao teatro, eu escolhi ver aquela peça sobre genocídio preto, mas eu estou protegida porque é uma obra ficcional e eu posso me chocar. Eu estou na minha casa, eu escolho ver a série e me preparo para ver Os Olhos que Condenam. Mas quando eu vou pra rua, eu velo tudo. Eu me cerco pra eu não sair dessa redoma de proteção. Então é muito fácil pra gente que tá dentro, que tá no conforto do lar, se proteger socialmente, mas efetivamente o comportamento é muito, muito maior. Então não adianta fazer textão no Facebook, se não pega o Facebook e vai pra vida. Não adianta fazer vários stories chocados se isso de fato não é algo que você cotidianamente faz. Não adianta falar sobre Ubuntu ou sobre ir com uma e puxar outra se na sua equipe quem lidera é uma pessoa branca, hetero, cisnormativa. Não adianta querer colocar negros como vitrine. Isso não faz mudança. O que faz mudança é a estrutura. E a gente que tem essas vantagens, e eu sempre falo que eu, como uma negra que tive muita vantagem na vida de estudar, de ter escolhas, eu já vim endividada. Então eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E você vai fazer o quê? Se você concorda com isso ou não, eu não sei. Se você acha essa discussão relevante, compartilhe esse vídeo. Deixa aqui nos comentários também sobre responsabilidade social, o que você faz, o que você não faz, se isso te colocou para pensar ou não. Avalia, porque a gente precisa muito saber da relevância de tudo que está acontecendo aqui, das discussões que a gente está trazendo aqui para esse canal. Como o nome diz, ele é um canal para a gente poder se ligar. Tem todas as redes sociais e todos os e-mails, caso queira mandar um direct, tanto para mim quanto para a equipe. E eu espero vocês no próximo vídeo.